Bom dia, meus alunos do terceiro A. Hoje é dia 9 de junho de 2020. Acredito que é a nossa última aula antes da prova, porque, pelo que eu soube, na quinta-feira é feriado. Como São Guarulhos não aderiu àquele feriadão prolongado de São Paulo, só aderiu mesmo ao dia 9 de julho. Então, o dia 11 de junho é Corpus Christi. Então, teremos aí o feriado normal. Então, quinta-feira não haverá expediente. Então, terminamos a matéria hoje, né? E vai dar certinho, porque hoje nós falaremos do artigo 15 até o artigo 19. E aí fechamos. Porque nós começamos a gravar a aula a partir do artigo 20, lá do erro de tipo das excludentes da culpabilidade. Tá certo? A primeira excludente da culpabilidade foi o artigo 20. Então, o primeiro artigo que nós vamos tratar hoje, lembrando aos senhores, quem não se inscreveu, se inscreva no meu canal, clique lá o sininho para receber notificações, vai usar aí as aulas tanto agora quanto depois, quiser revisar, recapitular, etc. Vai estar sempre disponível lá, tá bom? Agradeço aí, eu tenho mais de 400 inscrições, e se vocês ajudarem a divulgar, a gente chega a 500 logo logo. Então me ajudem aí a divulgar, passar para os colegas e vamos, quanto mais gente tiver condição de receber o material, é bom, é melhor. Que o ensino, a cultura, ainda mais gratuita, nunca é demais, né? Bom, o artigo 15, continuando da parte geral ainda, o artigo 15 ele fala da desistência voluntária e arrependimento eficaz. A desistência voluntária ela cabe em qualquer crime, qualquer, 100%. Cabe desistência voluntária. O único crime que eu entendo que não cabe à desistência voluntária seria o crime, por exemplo, de ameaça verbal ou de injúria verbal. Porque a partir do momento que o indivíduo profere as palavras, não tem como desistir mais. Ele pode até pedir perdão, se arrepender, mas já houve lá o crime, né? O restante, até o estupro, o homicídio, eles admitem a desistência voluntária. O estupro, por exemplo, não admite o arrependimento eficaz. O indivíduo não pode alegar, eu transei, mas eu me arrependi e estou me entregando. Uma vez que ele tocou a mulher sexualmente, já está consumado o delito, porque o delito de estupro, ele se consuma com a conjunção carnal, que é a relação pênis-vagina, ou qualquer outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal, tá? Então, qualquer ato libidinoso diverso da conjunção carnal, com violência ou grave ameaça, porque o ato libidinoso ele faz parte do ato sexual de pessoas normais. A libido é o desejo sexual que cada um tem para praticar o sexo. Isso não é crime. O crime é quando há violência, grave ameaça, fraude, envolvendo menor de 14 anos, Boa Noite Cinderela, ou ainda com alienado ou débil mental que não tenha discernimento sexual. Aí é crime. Fora isso, tranquilo, não tem problema nenhum. Tá? Mas o estupro, então, não admite o arrependimento eficaz. Ele admite a desistência voluntária, porque o próprio nome diz, você desiste voluntariamente de continuar o delito, de praticar o delito. Então, o indivíduo vai lá, manda, mediante violência ou grave ameaça, arrebata uma mulher, leva a mulher para eu falo sempre mulher, porque geralmente, infelizmente, as vítimas de estupro, a maioria das vezes são as mulheres. Leva a mulher para uma construção, manda a mulher tirar a roupa. É óbvio, se ele está mandando a mulher tirar a roupa numa construção local ermo, ele não vai levar a roupa ou usar a roupa da mulher. A ideia dele, o núcleo penal aí seria de um estupro. Então temos dois caminhos. Se ele ouvir viatura, ouvir barulho de mexer na casa, na construção e sair correndo, não é arrependimento, não é desistência voluntária. Por que desistência voluntária? Porque não foi voluntária. Houve aí uma tentativa, por circunstâncias alheias à vontade, ele não consumou o delito. Tudo bem? Agora imaginem o exemplo fidedigno aqui do artigo 15. Então ele levou a mulher para o local, não tocou na mulher, mas obriga mediante violência, com uma arma ou grave ameaça, né? Mediante a grave ameaça, não agredindo ainda, mas obriga a mulher a tirar a roupa. Então pressupõe-se que ele vai estuprá-la. Aí ele, do nada, ele fala, olha, que merda que eu estou fazendo, desculpem do termo, que besteira que eu estou fazendo, põe a sua roupa, eu estou indo embora. Ele vai, sai. A mulher chorosa, olha o sufoco que ela teve. E ali ele vai embora na frente e ela sai chorosa. Você coloca a roupa e sai chorosa atrás. Vai passando uma viatura, ela dá a mãozinha. Vão perguntar, o que aconteceu, moço? Olha, aquele cara me levou até lá a construção, mandou eu tirar a roupa. Quando eu tinha tirado a roupa, ele falou, olha, não vou fazer isso não. Pegou e mandou eu colocar a roupa e foi embora. Ele vai responder pelo constrangimento ilegal. Porque o constrangimento ilegal é um crime que já ocorreu. Ninguém pode obrigar alguém a entrar numa construção e tirar a roupa.
tá? Mas o estupro, ele não vai responder nem na forma tentada, porque ele não saiu daquele local pelo barulho da viatura, ele não saiu daquele local por qualquer outro motivo que não a desistência voluntária. Ele voluntariamente desistiu e o legislador ele isenta o indivíduo de pena. Olha o que diz lá o artigo 15. O agente que voluntariamente, gravem isso, que isso que define a diferença da desistência voluntária para a tentativa. Na tentativa não é voluntário, a tentativa é por circunstâncias alheias à vontade do agente. Já mostra que não é voluntário. Tá? Então, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. A segunda parte é o arrependimento eficaz. Imagina que uma mulher, ela, por raiva do marido, o marido batia nela direto, ela perdeu a cabeça, colocou veneno no manjar de coco do marido. O marido gosta de manjar de coco com ameixa, minha mulher fica dando ideia, né? Coloca lá veneno no manjar de coco do marido, o marido come o manjar, passa mal e está morrendo lá envenenado. Mas aí bate aquele arrependimento, ela fala, meu Deus, que besteira, o que eu fiz? Ela, mesmo sem aguentar direito, taca o marido dentro do elevador, joga o marido no carro, socorre o marido. Chegando no hospital, ela já fala real, fala, olha, perdi a cabeça, meu marido me batia, eu coloquei veneno na comida dele, no doce dele, e salva meu marido, salva meu marido. Aí os médicos fazem uma manobra e conseguem salvá-lo. Ele fica lá com lesão corporal, claro, grave, quase morreu, mas não morre. Faz uma lavagem estomacal e ele é salvo. Ela vai responder pela lesão corporal grave, não pela tentativa de homicídio. Por quê? Porque se ela quisesse que ele morresse, ela não iria tomar providência nenhuma. Ainda que alguém chegasse e o socorresse, ainda que ele não morresse por qualquer circunstâncias alheias à vontade dele, não seria um ato voluntário dela. Por isso que é arrependimento eficaz. Ela eficazmente se arrependeu da conduta e salvou. Por que eu falei que isso não vale no estupro? Porque uma vez que estuprou a pessoa, não tem como voltar atrás. Tocou a pessoa sexualmente, de modo libidinoso, mediante violência ou grave ameaça. Penetrou a pessoa de qualquer forma. Já não tem mais como voltar atrás. Já era, tá? Os dois exemplos práticos ficam mais claros ainda para vocês entenderem de vez o tipo penal. Olha lá, o primeiro exemplo prático da desistência voluntária. Desistir voluntariamente. A leva B para o matagal e a obriga a se despir. O exemplo é mais ou menos o que eu já havia falado, com o fito de estuprá-la. Porém, após a nudez, voluntariamente desiste do ato e vai embora. Só responderá pelos atos praticados, no caso, constrangimento ilegal. Como vocês é uma sala de terceiro semestre, tem muita molecada aí, eu até imaginei agora na sala um moleque levantando a mão, professor, mas o cara desistiu porque a mulher era feia, era zoada, não interessa. O motivo que ela tirou a roupa, se ele se assustou, não interessa. O que vale para o legislador é que ele, de livre e espontânea vontade, não tenha tocado na vítima e tenha ido embora. A chamada desistência voluntária. Ele desistiu de executar o delito, porque uma vez que ele já estava na execução, no caso do estupro, a execução já consuma o delito. Por quê? Porque se ele já tocasse a mulher sexualmente, já haveria o crime. E o exemplo de arrependimento eficaz, se arrependeu eficazmente. Olha lá. Esposa envenena o marido, os dois exemplos, até eu acho que fica gravado na mente, né? Esposa envenena o marido e, arrependida, o leva ao hospital e consegue salvá-lo, não deixando sequelas. Não responderá pela tentativa de homicídio, mas sim pela lesão corporal grave ou gravíssima, dependendo das sequelas. Aqui diz que não deixou sequelas, mas dependendo do laudo médico, o médico dizendo, vai ser perguntado a ele, o laudo de corpo de delito. Houve perigo de morte? Se ele responder sim, lesão corporal grave. Vocês vão aprender isso lá no artigo 129, parágrafo 2º, parágrafo 1º do artigo 129. Se ele teve um problema no estomacal, que nunca mais vai poder comer de forma normal, então aí sim houve sequela. Aí a lesão corporal será gravíssima. Também no 129, só que no parágrafo 2º e não no parágrafo 1º. Depois nós temos o arrependimento posterior. Aí já não fala mais em arrependimento eficaz, tá? Aí o arrependimento é posterior, o delito já ocorreu, já completou todas as fases do iter criminis e tem que ser um delito patrimonial, porque aqui o tipo penal fala, olha lá, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa,
nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Furto, estelionato, apropriação indébita, receptação, dano doloso, o dano culposo não é crime. Qual mais? Furto de coisa comum, aí o roubo não cabe, a extorsão direta não cabe, a extorsão mediante sequestro não cabe, extorsão mediante sequestro seguida de morte muito menos, latrocínio muito menos, a extorsão indireta também muito menos, que são crimes cometidos com violência ou grave ameaça. Esses não admitem. Então, lá no capítulo, acho que só, se não me engano, são só esses, o roubo e o latrocínio, que faz parte do subtipo do roubo, a extorsão direta, que está lá no 158, a extorsão mediante sequestro, que está lá no 159, a extorsão mediante sequestro seguida de morte, que está lá no 159, parágrafo 3º, e a extorsão indireta, que está no 160. Esses são os 4 casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça. Esses não admitem o arrependimento posterior. O restante, qualquer crime lá do capítulo dos crimes contra o patrimônio cometidos sem violência ou grave ameaça, vai caber. Olha o que fala. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituído a coisa. Então seria o seguinte, o indivíduo vai lá e subtrai um celular de um aluno da faculdade. Então, antes de recebida a denúncia ou a queixa, no caso aí a denúncia, porque é uma ação penal pública incondicionada, antes de recebida a denúncia, o indivíduo vai lá e paga, ressarce o valor do celular, ou ainda devolve o celular para a vítima. Esse ato não vai isentá-lo de pena, como isentaria o arrependimento eficaz atrás. Arrependimento eficaz, melhor, a desistência voluntária anterior. Aqui, ele não vai isentar de pena, mas ele vai dar uma redução de 1 a 2/3, que é uma coisa ótima. Imagina, o indivíduo ia responder por um crime de furto, pena de... um furto qualificado. Ele entrou na casa do vizinho à noite, o vizinho foi para a praia, ele arrombou lá a janela, entrou na casa do vizinho, pegou vários pertences. O vizinho descobriu pela câmera, denunciou. Denunciou o que eu falo na delegacia, fez o boletim de ocorrência. Antes dele ser processado, de ocorrer o recebimento da denúncia, ele vai lá, chama o vizinho, o pai dele, a família, ele mesmo, né? A lei fala que é ele. A gente sabe que geralmente é a família, mas enfim. Ele mesmo vai lá, fala com o vizinho, fala, olha, eu estava meio noiado aí, entrei na sua casa, levei tudo. Qual foi o seu prejuízo? Olha, pelos meus cálculos aqui, eu tive um prejuízo de R$5.000. Ele se vira, vai lá e paga os R$5.000. Olha, levaram o televisor, levaram 2 televisores, levaram um aparelho de som, levaram um DVD. Ele vai lá nos noias, recupera o negócio e leva lá para o vizinho. Então esse é o caso típico de arrependimento posterior do artigo 16, tá? Então eu vou repetir para os senhores. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituído a coisa, ele pode optar por pagar o valor ou restituir a própria coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa. Professor, e se for depois do recebimento da denúncia ou da queixa? Aí nós vamos tratar no segundo semestre, quando falarmos do artigo 65, inciso 3, a linha C do Código B ou C, acho que é o C do Código Penal, que fala das atenuantes, circunstâncias atenuantes. Inciso 3, a linha B. A linha B, é isso mesmo. Artigo 65, inciso 3, a linha B. Procurado por sua espontânea vontade com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. Então, nesse caso aí, ele vai reparar o dano antes do julgamento. Aí, tanto faz que seja depois da sentença, desde que seja antes da sentença, claro. Até tanto faz que seja depois da denúncia, mas tem que ser antes da sentença, porque uma vez que sentenciou, não tem como mais reparar o dano, tá bom? Então são 3 situações. Primeira, crime sem violência ou grave ameaça, crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, beleza? Porque para reparar dano tem que ser patrimonial, senão não tem jeito, tá? Crimes patrimoniais, então, sem violência ou grave ameaça. Primeiro ponto. Segundo ponto, para ser o arrependimento posterior, reduzir de 1 a 2/3 da pena, tem que ser antes do recebimento da denúncia, conforme o artigo 16. Já
o artigo 65, inciso 3, a linha B, que é a circunstância atenuante, pode ser depois do recebimento da denúncia, desde que seja antes do término do processo. Tá certo? E continua, ele fala, olha lá, aqui, desculpem. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano restituído à coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário, por isso que eu falei que teria que ser um ato voluntário, ainda que seja pseudo-voluntário, ainda que a família tenha quebrado o pau, o cara era um noinha lá, ele furtou o carro da vizinha do prédio, a vizinha do prédio descobriu, fez o boletim de ocorrência, a mãe da vizinha do prédio pegou e disse, olha, meu filho, pelo amor de Deus, vamos te pagar o seu prejuízo. Então, você vai dizer lá, fala que ele mesmo te procurou, aí é uma combinação. Se a vítima aceitar, beleza, tá? A pena será reduzida de 1 a 2 terços. Então, reduz de 1 a 2 terços do total de pena que ele receber lá no final. Digamos que o juiz condene na mínima 1 ano, que caberia lá a Lei 9.099, vocês vão ver isso ano que vem. Então, digamos que ele não tivesse mais o benefício da Lei 9.099, ele teria redução de 1 a 2 terços. A pena, ao invés de 1 ano, ficaria 8, 1 terço, 4, 8, ou 2 terços, ficariam 4 meses só de pena. Quer dizer, então dá uma redução boa, tá? Depois, nós temos lá o exemplo prático, para que os senhores entendam. Afrânio subtrai veículo de Borges, furto, artigo 155 do Código Penal. E antes de recebida a denúncia pelo juiz de direito, restitui o veículo sem nenhum tipo de prejuízo à vítima. Lembre-se que não pode ter prejuízo à vítima. Ele restitui, mas tem que ser sem prejuízo. Se tiver prejuízo, obviamente que não há o que se falar em arrependimento posterior. Não pode ter prejuízo. Porque se devolveu com prejuízo, a vítima continua com prejuízo, tá certo? Ele tem que reparar o dano ou ressarcir a coisa à vítima. Então nós terminamos aí o artigo 16. O artigo 17, ele fala de um fenômeno chamado crime impossível. Um fenômeno que deixa muita dúvida. Direto as pessoas falam, professor, mas ele queria matar, professor. Poxa, não vale aí o dolo, a intenção? No direito penal, o dolo, ele tem um valor assim, o dolo ou a culpa, eles têm valores assim substanciais no processo. Sempre vai se analisar se o indivíduo agiu por dolo, teve a intenção ou assumiu o risco, ou agiu por culpa, que nós vamos falar daqui a pouco, crime doloso e crime culposo, por negligência, imprudência ou imperícia. As duas circunstâncias. Nesse caso, classe, o indivíduo, ele age com dolo. Ele tinha o dolo de praticar aquele ato, mas por absoluta impropriedade do objeto, do meio utilizado, aquilo se tornou inócuo. Tá? Então olha o que diz o artigo 17, crime impossível. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio, ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Querem ver um exemplo? Ineficácia absoluta do meio. O indivíduo atira contra um outro indivíduo. Eu vou te matar, seu desgraçado, e começa a efetuar disparos. Só que, em verdade, ele está com uma arma de espoleta. Só vai fazer barulho, não vai matar o indivíduo. Ele pode ficar o dia inteiro, terminar a cartela da espoleta e não vai nem machucar o indivíduo. Porque o revólver de espoleta, a pistola de espoleta, ela não machuca. Então aí é um crime impossível, pela ineficácia absoluta do meio. O meio é ineficaz para matar com disparos, mas já não é ineficaz para roubar. Porque se o indivíduo colocar uma arma de brinquedo à noite na cabeça de alguém, ou ameaçar outrem de roubo com uma arma de brinquedo, é claro que você não vai parar o filme e falar, deixa eu verificar se a arma é verdadeira ou não. Aí sim, para roubar, para estuprar, para sequestrar a pessoa, ela tem valor. Ela só não serve para matar a pessoa. Então não tem como matar o indivíduo com uma pistola de espoleta. A não ser que pegasse a pistola e desse na cabeça. Aí seria lesão corporal ou homicídio. Tá? Lesão corporal seguida de morte, se houver a morte, ou homicídio. Tudo bem?
ou por absoluta impropriedade do objeto, que inclusive é o exemplo que eu dei abaixo. É impossível consumar-se o crime. Olha o exemplo que eu dei. Esposa, com o intuito de matar o marido, atira várias vezes contra o mesmo. Olha a diferença. O marido estava deitado na sua alcova nupcial, na sua cama. Ela atirou, então o objeto ele não tem ineficácia absoluta. Ao contrário, a eficácia letal dele é absoluta. Se ele estivesse vivo com aqueles disparos que a mulher deu na cama, no indivíduo, melhor dizendo, no indivíduo deitado na cama, ela teria, no mínimo, uma tentativa de homicídio, se ele desse sorte e não morresse. Tá certo? Então não foi pela ineficácia absoluta do meio, foi pela absoluta impropriedade do objeto, que os objetos que entraram naquele indivíduo já não faziam mais nada, haja vista que ele estava morto. Olha lá, esposa com o intuito de matar o marido atira várias vezes contra o mesmo em sua alcova nupcial, na cama, acreditando que estava dormindo. Então ela tinha o dolo de matar, ela não sabia que ele estava morto, ela achava que ele estava dormindo. Após perícia minuciosa, comprova-se que o mesmo estava morto há horas por fulminante ataque cardíaco. Então ele estava morto há horas por fulminante ataque cardíaco. Então não foi aquele indivíduo, aqueles disparos, melhor dizendo, lembra do nexo causal lá de trás? Não houve o nexo causal, porque no exame de corpo de delito vai dizer morte por parada cardíaca. Morte por parada cardíaca. Há tanto tempo que eles conseguem precisar. Aí vai vir no laudo, quando os projéteis entraram no corpo, já havia a morte cerebral, o indivíduo já estava morto. Até a própria direção dos projéteis muda, a perícia, a medicina legal, ela mostra. Esse é um exemplo. Um outro exemplo de absoluta impropriedade do objeto. O indivíduo sabe que o outro... a mulher, por exemplo, vou voltar aquele exemplo lá de trás, a mulher quer matar o marido. E ele fala, olha, eu guardei lá na nossa despensa, tem um potinho lá, só que você toma cuidado que o potinho é veneno. Ela acredita que o potinho tem veneno. Só que isso há muito tempo atrás. Ele acabou usando o veneno para matar ratos, baratas, e lavou o potinho e deixou o potinho lá com bicarbonato de sódio. Ou ainda com maisena, com qualquer outro produto que não seja veneno. Erroneamente, ele acabou não avisando e deixou lá. Ela pegou aquele potinho, colocou na comida, no mingau, etc., do marido, mingauzinho feito com chocolate à noite do marido, colocou lá no mingauzinho, entregou para o marido comeu o mingau e morreu. Olha que situação. Pô, ele morreu por causa do mingau. Não, ele não morreu por causa do mingau. Vai ter uma prova, porque se fosse o mingau envenenado, quando abrisse as vísceras, abrisse o organismo e tirasse as vísceras daquele indivíduo, apareceriam os resíduos do veneno. Não tem como. Matou envenenado. Agora, na época de Covid, estou falando que se matar o marido, pode alegar que foi a Covid, né? Mas não tem como. Há a perícia e a perícia detecta que aquele indivíduo foi envenenado. A perícia feita comprova que ele morreu de parada cardíaca fulminante. Então ele morreu porque ia morrer mesmo, não foi em decorrência. E aí eles veem as vísceras do indivíduo e não tem nenhum traço de veneno. Ela, arrependida, fala, meu Deus, eu matei meu marido, eu perdi a cabeça, coloquei veneno. Eles vão apreender aquele potinho, que está escrito lá veneno, vão apreender aquele potinho com o restante que sobrou do material orgânico ali, vão fazer a perícia e vai vir na constatação. Bicarbonato de sódio, maisena, farinha de trigo, enfim, outra coisa que não veneno. Então ele não foi morto pelo veneno, mas sim por uma parada cardíaca fulminante. Então havia absoluta impropriedade do objeto para matá-lo. Por isso que nós falamos então que é um crime impossível. Nos jargões jurídicos nós brincamos falar é matar o morto, né? Não tem como, né? Não, desde que não saiba que ele está morto. Porque no terceiro ano, no artigo 211, 212, 210, 11 e 12, vocês vão aprender um capítulo que fala dos crimes contra o sentimento religioso e o respeito aos mortos. Então o indivíduo, por exemplo, bandidão, ele mata, o cara morre, ele tem raiva do cara, vai lá no velório e mete um monte de tiro no caixão. Coisa de bandido mesmo. Filme de vez em quando aparece bandido, né? Nesse caso, ele não vai responder por homicídio, óbvio, o cara já estava morto, todo mundo sabia, mas ele vai, e também não é crime impossível, ele não vai matar um morto, mas ele vai responder por vilipêndio de cadáver, porque ele vilipendiou a honra
daquele indivíduo que estava lá morto e afrontou de forma cabal os familiares e os amigos que estavam ali naquele velório. É diferente, tá? O vilipêndio de cadáver tem que saber que o corpo não é mais um corpo vivo, e sim um cadáver, tá certo? Depois nós temos o artigo 18, que ele fala do crime doloso e do crime culposo. Então, nós sempre falamos sobre isso e agora nós vamos definir qual que é a diferença de um e a diferença do outro. Muito fácil, tá? Então, olha lá o que diz o artigo 18. Disse o crime, inciso 1, doloso, quando o agente quis o resultado. Eu quero matá-lo, eu quis o resultado e eu consegui ou não matá-lo. Consegui matá-lo, homicídio doloso. Não consegui matá-lo por circunstâncias alheias à minha vontade, tentativa de homicídio dolosa. Então, só cabe tentativa nos crimes dolosos. Nós já falamos da classificação dos crimes. Crimes culposos não admite tentativa, nem unissubsistentes, nem contravenção penal, tá certo? Então, ó, disse doloso o crime. Disse o crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Primeiro passo, ele quer o resultado ou assume o risco da produção do resultado. Segundo ponto, culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Na primeira parte, que eu acabei esquecendo de falar, ele é doloso quando eu quero o resultado. Né? Então eu vou lá e atiro porque eu quero, roubo porque eu quero, estupro porque eu quero. É dolo direto. Ou assume o risco de produzi-lo. Aí apertar aquela tecla for, né? Não vou completar aqui por respeito aos senhores, mas todo mundo entendeu. A tecla F. Tanto faz. Vou passar 120 em frente à escolinha de criancinhas, se matar alguém, matou. Se não matou, sorte deles. Isto é o dolo eventual. Então escrevam na frente aí, ou anotem, risco de produzi-lo. Quando ele assumiu o risco de produzi-lo, é o chamado dolo eventual. Vou dar um exemplo prático para os senhores se lembrarem. Geralmente, quando o indivíduo enche o pé de cana e vai dirigir, ele é enquadrado no dolo eventual, porque apesar de não querer matar ninguém, se ele o faz, ele assumiu o risco quando estava dirigindo embriagado. Foi o caso daquele motorista empresário na capital de São Paulo, uma advogada baiana de Salvador, ela veio conhecer São Paulo, foi conhecer a noite paulistana, estava com uma EcoSport. Quando ela ia atravessando uma das alamedas lá da região da Vila Olímpia, ele vinha vindo com o carro, ela estava na mão dela, o farol estava aberto para ela vinha normal, ele estava numa velocidade incompatível com o local, acabou chocando-se com o veículo, ela morreu na hora. Tentaram socorrer, mas ela acabou morrendo. Esse indivíduo foi enquadrado não no dolo direto, na primeira parte do artigo 18 do inciso 1, porque ele não quis matá-la, mas ele foi enquadrado na segunda parte. Ele assumiu o risco. Quem anda a 120 por hora, 130 por hora, 140 por hora de madrugada nessas ruas que estão praticamente ermas, no mínimo está assumindo o risco. Então, por isso que ele respondeu ao crime, está respondendo ao crime pelo dolo eventual. E a segunda parte diz que o crime é culposo quando a gente age por imprudência, imperícia ou negligência. Vou dar um exemplo de cada um para vocês entenderem. Imprudência, quando o indivíduo não tem os cuidados suficientes que deveria ter. Aquele indivíduo que anda com a velocidade acima do sem estar bêbado, anda com a velocidade acima do normal, passa farol amarelo sem cautela, acaba passando farol vermelho. Tá? Esse é o indivíduo imprudente. Tá? Anda fazendo aí peripécias no trânsito, ele age com imprudência. O negligente é aquele indivíduo que tem o dever de cuidado e ele não toma o dever de cuidado. Os maiores exemplos que nós damos de negligência, o primeiro é um médico que após uma cirurgia e a sua equipe não fazem uma varredura do corpo ali da pessoa que está sendo operada e acaba esquecendo luva, gaze ou ainda esquecendo um bisturi ou uma tesourinha dentro do organismo da pessoa. É óbvio que vai ter que reabrir a pessoa, porque se não morrer antes, pode dar uma infecção generalizada ali. Isso é um exemplo claro de negligência. Negligência se ele não quis deixar aquilo de propósito, senão é dolo, tá? E o outro exemplo que eu dou de negligência é aquele indivíduo que o veículo está lá em péssimas condições, o freio não está funcionando, ele fala, eu sou bom motorista, eu vou segurando na redução, eu vou segurando na redutora, aí, vou reduzindo as marchas manuais e seguro. Isso é negligência. Se ele
ocasionar um acidente, ele vai responder por lesão corporal ou por homicídio culposo, tá? Negligência. Ou ainda a imperícia. A imperícia é quando o indivíduo ele não tem a capacidade, a aptidão técnica para fazer aquilo. Ou então, quando ele tem essa capacidade técnica, ele não toma também os cuidados necessários. Querem ver um exemplo? Um engenheiro que vai fazer uma implosão de um prédio. Ele calcula a quantidade de explosivos errada. Ele põe mais explosivos do que o necessário. Ele implode aquele prédio normal, só que ele acaba ocasionando acidente, lesionando pessoas de prédios vizinhos, de locais até distantes daquele prédio, por causa da grande quantidade de explosivos que ele colocou. Nesse caso, ele não queria matar as pessoas ou lesionar as pessoas, mas ele vai responder pelo crime na modalidade imprudência. Imperícia. Querem ver um exemplo de imperícia? Clínico geral, você vai fazer uma cirurgia plástica ou uma cirurgia do coração. Ele não é especialista, então ele é imperito, ele não pode. Indivíduo que dirige sem habilitação, imperícia, e assim vai, tá? Eu coloquei os exemplos práticos, 2 exemplos, o de crime doloso e de crime culposo. Olha lá o exemplo de crime doloso. Aurélio atira em Breno visando matá-lo. Tem o ânimos necandi, vontade de matar. Responderá por homicídio consumado ou tentado na forma dolosa. Então, se ele tem o ânimo, a vontade de matar, ele vai responder por homicídio consumado ou tentado na forma dolosa, dolo, tá? Já, óbvio, consumada se ocorrer todas as fases do iter criminis, e a forma tentada se por circunstâncias alheias à vontade ele não consegue consumar o delito. E o delito culposo, aí não falamos mais em dolo, mas sim em culpa. Braulio, ao efetuar manobras com seu veículo, por imprudência atropela seu próprio filho na garagem, por não tê-lo visto. Responderá por homicídio culposo. Inclusive, nessa situação, vocês vão aprender isso comigo no 3º ano, com fé em Deus, no artigo 121, parágrafo 5º, quem tiver curiosidade já deu uma lida lá, artigo 121, parágrafo 5º, esse é o caso típico de homicídio culposo por imprudência, porque a pessoa tinha que ter olhado tudo, tá? E ela não olhou, ela foi imprudente, por imprudência em que ela vai ter efetivamente o processo crime contra ela, mas fatalmente ao final o juiz condenará, mas deixará de aplicar a pena pelo perdão judicial, porque a dor da morte daquela criança é muito maior do que qualquer pena. Nós tivemos o exemplo da Cristiane Torlone, aquela mulher que não fazia novela na Globo, nem sei se faz mais. Ela acabou numa manobra na própria garagem, até dela que eu tirei esse exemplo, ela acabou atropelando e matando sem querer o filhinho dela. Olha que dor, imagina essa mãe saber pro resto da vida que ela ocasionou a morte daquele filho. Então é uma dor que deve ser insuportável. Eu tenho um exemplo prático, eu acho que eu comentei em sala de aula, né? Eu tenho um colega chamado Jorginho e a mulher dele, colega também, chamada Fabiana. Ambos cantores da noite. Não são cantores famosos, mas são cantores de barzinhos, né? Se conheceram, inclusive, cantando na noite. Ela é filha do Dr. Plínio, que é um engenheiro era engenheiro do SAI, um engenheiro hidráulico aí do SAI, que agora é Sabesp. Ele se aposentou já. E o Jorginho oriental. Eles acabaram se casando, moravam ali numa casa muito boa, ali do lado, naquelas ruas paralelas à Justiça Federal. E aí uma tarde eles estavam todos juntos lá, provavelmente assistindo lá o Domingão do Faustão, um domingo, família toda reunida. Daqui a pouco, pô, cadê o baixinho? Silêncio absoluto, criança em silêncio absoluto, ou dormiu, caiu no chão e dormiu em qualquer local, ou está aprontando, ou aconteceu alguma desgraça, e foi infelizmente a terceira opção. Quando eles foram procurar o baixinho, estava morto lá boiando na piscina. Olha que situação, morto boiando na piscina, porque tinha morrido afogado. A criança caiu, ninguém percebeu e infelizmente morreu. Olha que tristeza, eles foram processados e foi aplicado a eles o chamado perdão judicial. É claro que antes que alguém pergunte, tem que haver uma investigação minuciosa, porque é muito cômodo. Teve uns anos atrás, aí, uns 2, 3, 4 anos atrás, que tinha aquela modinha, foi uma situação que virou moda,
volta e meia, pai esquecia filho dentro do carro e filho queimava ou morria queimado, asfixiado dentro do carro. Esqueceram de mim lá do Macaulay Culkin, só que era aqui. Esqueceram de mim não lúdico, esqueceram de mim ruim. E aí a criança morria dentro do carro asfixiada, morria queimada. Tem que se investigar. Quem garante que a pessoa não deixou ali de propósito, tá? Esse é um exemplo. Aquela mulher que ela acabou saindo, deixando a criança dormindo, só que a criança trocadinha com a lancheira, com a mochila, achando que ia para a escolinha, deixou a criança dormindo e foi lá buscar o novo namorado. Passaram no McDonald's pegar lanche para todo mundo. Quando chegou lá, acho que foi em Osasco, quando chegou a criança estava morta, tinha o único espacinho da janela, a criança se debruçou, acabou caindo, tadinha, no quinto ou sexto andar e acabou morrendo na hora lá. Essa mãe, pô, uma desgraça na vida dessa mãe. Mas eu tenho certeza absoluta que ela não teve o dolo de matar a criança. Mas de qualquer forma é instaurado um inquérito, é apurado, vira um processo. Ao final, ao invés de receber uma pena, ela vai ter a pena de carregar a morte do filho ou da filha para o resto da vida. Tá certo? E, para finalizar por hoje, o artigo 19, que fala da agravação pelo resultado, chamado crime crime pré-ter doloso. Nem sempre quando um indivíduo tenta contra alguém, ele tenta contra a vida de alguém. Às vezes ele pode estar tentando apenas lesionar a pessoa. Só que aquela lesão ela acaba sendo tão grande que ela ocasiona uma morte. É o caso do crime pré-ter doloso, porque o resultado é agravado. O ato criminoso é um ato menos grave, só que o resultado do ato criminoso acabou tornando aquele ato mais grave, tá? E antes que alguém pergunte, professor, é possível? É possível sim. Quem não lembra, há pouco tempo atrás aí, uns 2 anos atrás, um noivo, ele havia acabado de se casar, eles estavam na festa de casamento, ele estava com a roupa de noivo, ela com a roupa de noiva, estavam comemorando e beberam, devia estar com já uma boa quantidade de álcool no organismo. Ele colocou uma tacinha, acho que deve ter sido até a tacinha, ou o copinho de cerveja, ou a tacinha que eles brindaram lá. Colocou no bolso da calça social. Talvez fosse um jeans, não tinha dado. Ou tinha protegido um pouco mais. A calça social ela é fina. Ele acabou escorregando e caiu por cima da taça. Cortou a artéria femoral. Não teve jeito. Tentaram socorrê-lo, morreu. Morreu na noite do casamento, não foi nem na noite de núpcias, morreu na noite do casamento. Olha que tragédia, olha que situação. Nesse caso, ninguém seria punido, claro, porque não houve a participação de ninguém. Tá? Mas por que eu falei disso? Para dar um exemplo que eu sempre dou aqui, ó, do animus vulnerandi, tá? Quando o indivíduo atira na perna do outro com a intenção de lesioná-lo e acaba ocasionando o evento morte. Mas eu já falo, tá? Então olha lá o que diz o artigo 19. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado, ao menos culposamente. Olha lá, pelo resultado que agrava a pena, só responde o agente que houver causado, ao menos culposamente. Então, o resultado que agravou a pena só vai responder aquele que deu causa. Por exemplo, nesse caso do noivo, ninguém deu causa. Então não pode processar a noiva porque tinha casado com ele, e porque casado com ele acabaram brindando, e por causa do brinde ele acabou colocando a taça no bolso e acabou morrendo. Não, não há nexo causal. Teria que ter aí um nexo causal. Tá? Então, nesse caso, não. O exemplo prático, aliás, para que vocês entendam. Indivíduo atira na perna de outro indivíduo visando intimidá-lo. Animus vulnerandi, ele queria apenas lesioná-lo. Ai, mano, coisa de ladrão, de bandido. Ai, mano, ponto de tráfico agora é meu, quem manda aqui sou eu. Manda nada, quem manda aqui sou eu. Pá, dá um tiro na perna. Esse é na perna, na bunda, para você botar uma fé. No próximo você vai ver. Ele não queria matá-lo, senão atiraria na cabeça, na região nobre, tá? Cabeça ou a região nobre aqui do peito, coração e etc. Barriga até que fosse. Não, ele atirou na perna. Só que com o disparo, uma artéria femoral, não veio, a artéria femoral se rompe e ocorre a morte da vítima. Olha lá, o dolo dele foi de lesionar, só que ocorreu a morte. Então foi uma lesão corporal seguida de morte. Onde nós vamos ver isso, professor? Artigo 129, parágrafo 3º, lá no 3º ano. Olha lá, responderá por lesão corporal seguida de morte, pois não havia vontade prévia de matar, que as diferenças até no nome. Homicídio, animus necandi, lesão corporal, animus vulnerandi.
mas sim de lesionar, animus vulnerandi. E o resultado foi diverso do pretendido. Dolo no antecedente, que é na lesão corporal, e culpa no consequente, que é no homicídio. Então, o crime preterdoloso é o chamado crime de dolo no antecedente, na primeira conduta, e culpa no consequente, na segunda conduta. Querem ver um exemplo de... Vou dar vários exemplos para nós finalizarmos. A mãe irresponsável que gosta de pagode. Ela mora no barraco com 2 filhos e gosta de pagode. Ela pega o filhinho mais velho e fala: filho, toma conta do seu irmãozinho que a mãe vai resolver o negócio. O negócio é que ela vai lá pro pagode, né? Vai lá pro pagode. O filho mais velho, ele acaba mexendo a fazer uma comida porque o irmãozinho tá chorando com fome. Ele vai tentar fazer uma comida, pega fogo, morre as crianças. Olha que situação. Ela abandonou o incapaz, que é o crime, que vocês vão aprender lá no artigo 133 do Código Penal. É isso? Eu acho que é o 133, o abandono de incapaz. Deixa eu só ver aqui para não falar errado. É isso mesmo. 133, abandono de incapaz, e 134, abandono de recém-nascido. Ela abandonou o incapaz, teve dolo no abandono. Ela, no mínimo, teve dolo eventual, ela assumiu o risco. Mas um homicídio ela não teve culpa. Então há um crime de abandono de incapaz seguido de morte. A pena vai ser maior, tem previsão lá também. Crime préter-doloso, tá? Então, quando a pessoa tem o dolo antecedente e o resultado final é maior do que o crime que a pessoa praticou, ele responde pelo crime préter-doloso. Esse é um exemplo. Deixa eu ver um outro exemplo. O indivíduo sai na porrada com o outro, dá um monte de soco no outro. O cara cai, bate a cabeça na guia e morre. Lesão corporal seguida de morte. Ele não viu o indivíduo com a cabeça na guia e amassou a cabeça do indivíduo com o pé, com um pedaço de pau, que aí seria dolo de homicídio, mas sim uma lesão corporal seguida de morte. Crime préter-doloso. Então o legislador previu essa conduta, que ela é possível. Olha um exemplo lá. Vocês lembram de um caso de um cara meio fortão que estava na porta de uma balada em Cerquilho, aí a mulher deve ter falado algum impropério no ouvido dele, ele virou e deu uma cotovelada com o lado esquerdo do braço, com o cotovelo, e a mulher caiu dura, bateu a cabeça na guia. Se aquela mulher, logo de cara, indiciaram ele por tentativa de homicídio, que eu não, desde o começo falei que não era tentativa de homicídio, porque é visível ali que ele errou, é indiscutível, não tem nem o que se falar, ele realmente agrediu, não tinha que fazer aquilo, principalmente por ser uma mulher, só que ele não tinha o dolo de matá-la. Graças a Deus ela não morreu, houve uma lesão corporal gravíssima. Então ele respondeu ele foi a júri popular, o júri entendeu que não houve o animus necandi para tentativa de homicídio e desclassificou para lesão corporal gravíssima, tá? Que é o certo. Mas digamos que ela tivesse morrido, ele poderia responder por lesão corporal seguida de morte. Ânimos, dolo vulnerandi, dolo de lesionar, e culpa no homicídio. Dolo no antecedente, culpa no consequente. Tá bom? Então nós paramos aqui. Quero agradecê-los aí pelo semestre, né? Tivemos poucas aulas ao vivo e muitas aulas EAD, mas é o que Deus permite, né? Nós estamos aí com essa pandemia, vários comerciantes aí quebrando, vários comerciantes com aperto, desesperados. Também não é de se estranhar, porque cada um sabe onde seu sapato aperta, sem poder abrir loja, sem poder trabalhar. Então tá difícil, mas oremos que Deus tenha misericórdia, que possamos retomar as nossas vidas, tá bom? Uma boa sorte na prova, uma boa sorte aí nas outras provas, que Deus abençoe cada um dos senhores. Muito obrigado e fiquem com Deus.